Olá, meu nome é Elaine, sou graduanda do 8º semestre do curso de enfermagem da Faculdade Marechal Rondon e servidora do Hospital das Clínicas de Botucatu. O intuito deste trabalho foi levantar na literatura a importância da assistência de enfermagem ao RN prematuro, levando em consideração a segurança do paciente e, quanto enfermeiros, como podemos reduzir danos evitáveis e levantar uma assistência com ações preventivas para uma alta precoce. A sobrevida dos recém-nascidos prematuros vem aumentando nas últimas décadas e, diante das tecnologias e dos avanços da terapia intensiva neonatal, nos faz pensar na qualidade de vida dessas crianças. No planejamento terapêutico, coloquei vários tópicos e, dentre esses tópicos, os 3 primeiros, que é a idade gestacional, peso do nascimento e condições perinatais, eles são os fatores pertinentes que nos refletem a vulnerabilidade do bebê, do RN, e a probabilidade de riscos e os vários desfechos, que são decorrentes da prematuridade. A perda de peso no período neonatal ocorre em torno de 15% do peso de nascimento, e muitos desses RNs eles não recuperam antes do 10º ao 21º dia de vida. As alterações clínicas podem ser a síndrome respiratória aguda, a enterocolite necrosante, a hemorragia periintraventricular, retinopatia da prematuridade, persistência do canal arterial e meningite. A doença metabólica óssea é uma terminologia utilizada para descrever a diminuição tanto do tecido quanto da massa óssea, e isso favorece que toda a estrutura tenha predisposições a fraturas. E essa ocorrência gira em torno de 55% aos recém-nascidos que pesam menos de 1.000 gramas e 23% aos recém-nascidos que pesam menos de 1.500 gramas. Ela é classificada como de etiologia multifatorial e classificada como processos de fatores de riscos pré- e pós-natal. O que seriam esses fatores de riscos pré- e pós-natal? Os fatores de riscos pré-natal seriam a parte de genética, tabagismo materno, a hipovitaminose materna, hipovitaminose D, no caso, e o uso de fármacos maternos. E os fatores de riscos pós-natal seriam a idade, o grau da prematuridade, o baixo peso ao nascer, a exposição a medicamentos que alteram os níveis de minerais, as imobilizações, a nutrição parenteral prolongada e o atraso na introdução da oferta nutricional. As doenças gastrointestinais, elas podem levar à diminuição da massa óssea, pois a vitamina D ela auxilia na ativação do cálcio e fósforo na porção intestinal. E as displasias broncopulmonares, elas também estão relacionadas à maturação pulmonar. Então, devido à administração de diuréticos, principalmente a furosemida, que ela abre os canais de cálcio, os corticoides também, que eles interferem diretamente nessa parte, e as sedações. Esses 3 itens na displasia broncopulmonar, eles interferem na intensidade óssea. E as imobilizações. As imobilizações nós podemos caracterizar desde a fralda descartável, sempre se atentando ao tamanho do bebê e ao tamanho da fralda, para evitar que o bebê limite os seus movimentos. Relacionado às fraldas de tecido, desde da forma em que coloca no ninho, quando a gente faz o casulo, para que o bebê se acalme, para que ele não fique tão agitado,
na intenção de melhorar, né, a qualidade dele, o tratamento dele dentro da unidade de terapia intensiva, a equipe de enfermagem, a gente acaba fazendo errado, né, erroneamente às vezes, né, porque a intenção é que o bebê ele execute os movimentos que ele faria intraútero, só que agora extra, né, extrauterino. Então, ele precisa realizar esses movimentos mecânicos para conseguir sintetizar mesmo o cálcio. A unidade de terapia intensiva neonatal, ela tem um cuidado integral com recém-nascido grave e potencialmente grave. E ela tem todas as condições técnicas adequadas para a prestação da assistência especializada a esse bebê. E quando a gente relaciona a UTI neonatal com a humanização neonatal, a gente já remete, né? Aquela família, porque muitas das vezes a mãe ela já idealiza, né? A família já idealiza aquele bebê perfeito que vai nascer no prazo das 40 semanas, aquele bebê gordinho. E muitas das vezes isso não acontece, pode ser por causa materna ou pelo bebê mesmo, por conta de sofrimento fetal, né? E a humanização dentro da unidade de terapia intensiva, ela vai acontecer respeitando as individualidades e facilitando o vínculo mãe-bebê, né? Quando o bebê ele já não demanda, né, tanta gravidade, ele já está mais estável, que permite que a equipe coloque o bebê em canguru com a mãe para ter esse contato pele a pele. Isso favorece que aumente a produção de leite, né, da mãe, e que o bebê melhore, né, a termorregulação, a respiração. O bebê desenvolve melhor, desenvolve mais. E quando a gente relaciona a assistência de enfermagem, que eu coloquei aqui, foi sobre um artigo que nós pesquisamos que relata que a equipe de enfermagem ela selecionou, né, bebês que poderiam receber apenas cuidados especializados, né, padronizados, e os especializados que seriam as atividades físicas, e bebês que só receberiam os cuidados padronizados. E antes que esse estudo acontecesse, eles fizeram as medições antropométricas e começaram então. E percebeu-se que os bebês que, além dos cuidados padronizados, receberam as atividades físicas associadas, eles ganharam peso ponderal, cresceram também e tiveram uma alta precoce relacionado àqueles que apenas receberam os cuidados padronizados. O que seriam esses cuidados padronizados? Seriam só apenas os sinais vitais, os cuidados de higiene, as medicações e a administração dos leites, né? E quando a gente fala das associações de atividades físicas, são aqueles exercícios passivos no leito, né? De levantar a perninha devagarzinho, movimentar o bebê, coisas que em afinco com a fisioterapia, a equipe de enfermagem pode sim, né, tá ajudando o bebê. E quando a gente relaciona a fisioterapia, porque a unidade de terapia intensiva ela é uma equipe multidisciplinar, né? Ninguém anda sem a outra, né? Sem a outra especialidade. E a equipe, o estudo de fisioterapia neonatal é muito rica em vários assuntos relacionados à posição, né, a posicionamento correto do bebê, em questão de evitar movimentos de pronação, né, porque a mudança de decúbito, na verdade, ela melhora a amplitude do bebê, os movimentos, né, os movimentos fisiológicos, melhora também, né, a questão do tecido ósseo.
E quando ele relaciona, né, que ficou bem frisado, evitar né, posicionamentos de pronação, o porquê disso? A posição prona para o bebê que tem problema de disfunção pulmonar, ele é indicado porque ele ajuda, ele favorece as trocas gasosas, né? Melhora, os alvéolos pulmonares conseguem fazer as suas trocas gasosas. Mas para um bebê que ele não tem um quadro clínico de displasia broncopulmonar, para ele já não seria ideal, né? Porque tem várias consequências a posição em prona. E uma delas é o desequilíbrio dos grupos flexores, né, e extensores do pescoço. Aumenta a incidência do opistótomo, né, que é aquele bebê que ele já fica todo encurvado. Tem a dificuldade de permanecer lateralizado, é aquele bebê que a gente lateraliza, quando vai ver já está em decúbito, né, dorsal horizontal, ele mesmo volta para a posição que, né, outrora a gente já havia deixado. Ele tem a tendência em deixar os membros superiores flexionados e abduzidos, né? São várias consequências que a posição em prona pode prejudicar um bebê, né? Se ele não tem indicação de estar nessa posição. E esse estudo de fisioterapia neonatal, ele também indica, né, que as mudanças de decúbito sejam feitas pelo menos a cada 3 horas. Daí, relacionando aos cuidados de enfermagem, a cada 3 horas, muitas das vezes são os horários em que os bebês têm as mamadas. Então, a cada 3 horas, a equipe de enfermagem vai estar lá na portinha do leito, né? Beira-leito, abrindo a portinhola, instalando uma dieta. Então, já poderia favorecer essa mudança de decúbito também para o bebê. E o objetivo do nosso trabalho foi descrever o conhecimento dos profissionais de enfermagem que trabalham na unidade de terapia intensiva neonatal a respeito da doença metabólica óssea. A metodologia que usamos foi uma revisão de literatura de caráter narrativo com abordagem qualitativa. Os cuidados da equipe de enfermagem interferem na segurança do paciente, quando baseados em evidências científicas, permitem que a padronização dos cuidados na assistência sejam realizadas de forma humanizada e eficaz. E o estudo comparativo sobre assistência de enfermagem relacionada à prematuridade percebeu que o grupo que recebeu em conjunto assistência padronizada e atividades físicas obtiveram um aumento de peso, altura e comprimento acima dos bebês que receberam apenas a assistência padronizada. E estudo em fisioterapia neonatal sugere que sejam realizadas mudanças de decúbito a cada 3 horas para evitar disfunções tônicas e estimular o crescimento do tecido ósseo. Por ser uma doença sintomática e de consequência delicada, percebe-se a necessidade de estudos relacionados à assistência de enfermagem sobre a patologia, pois a literatura é escassa no tema. Obrigada pela atenção, espero ter sido clara, né, e concisa na explicação.